Saudações! No vídeo de hoje eu vou te mostrar algo que muita gente prefere fingir que não vê. Quem realmente manda no Brasil e por que as lideranças evangélicas estão no centro disso. E te aviso, isso não é teoria da conspiração, nem ataque à fé de ninguém. É uma análise de como o poder age no Brasil pura e simplesmente. E hoje vamos entender como essas lideranças se tornaram uma das forças mais poderosas do país e como a vontade de poder em Nietzsche ajuda a explicar esse fenômeno. Em poucas décadas, o movimento evangélico passou de uma minoria religiosa a uma das forças mais organizadas deste país. O que era um grupo pequeno nos anos 70 passa a ocupar agora quase 30% de toda a população brasileira. Eles estão em todo lugar, nas favelas, comandando onde o Estado nunca pisou, nas pequenas cidades, ditando as regras morais, nos presídios, recrutando onde a sociedade apenas esquece. E não é só no chão. Estão no rádio, que toca no seu carro, na TV, que entra na sua sala e, claro, na política, onde converte a fé em força bruta de lei. Mas essa ascensão meteórica não acontece só por fé. Aconteceu porque alguém entendeu uma regra fundamental do poder. Quem ocupa o vazio domina o território. E é nesse ponto que a filosofia entra. Nietzsche identificou esse movimento e lhe deu um nome, a vontade de poder na sua forma mais pura e eficiente. O Brasil vive hoje um colapso. O Estado sumiu, a economia despencou, as escolas faliram e o povo vive aterrorizado sem saber em quem acreditar. Onde o Estado não chega, alguém chega. E quem chega primeiro impõe seus valores. A igreja evangélica não apenas entrou nesse espaço, ela se enraizou. Nietzsche dizia que todo organismo vivo busca expandir-se. A igreja, como organismo social, faz exatamente isso. O governador do Amazonas me disse, ele disse: olha, missionário, eu estou preocupado com o crescimento de vocês, paguei uma pesquisa real, deu 32% no estado do Amazonas. Isso ele falou comigo. Ele disse: aqui no Amazonas vocês são 32%. Que bonito, hein? Para Nietzsche, a vontade de poder não é apenas desejo de mandar. É o impulso de interpretar o mundo e impor essa interpretação como verdade. É a força básica que move a gente. É o impulso de dar um sentido para as coisas ao nosso redor. E depois, fazer com que os outros enxerguem o mundo do nosso jeito. Dizendo de uma outra maneira, a vontade de poder é o que faz com que certas pessoas, grupos ou instituições consigam definir essas regras para todo mundo. Eles criam a narrativa, a explicação e fazem com que ela seja aceita como a única verdade. Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. Nietzsche dizia que tudo, desde uma planta que cresce procurando a luz até um artista criando uma nova moda, está movido por essa vontade de expandir sua influência, de fazer a sua visão prevalecer. Então, resumindo, vontade de poder não é só querer dar ordens, é querer definir a realidade. Quem decide o que é pecado tem mais poder que um juiz. Quem dita o que é virtude comanda mais que um general. Quem aponta o que é certo e errado governa mais que um presidente. E é aqui que entram 3 pilares do poder evangélico no Brasil. Existe uma estratégia de poder que muitos não percebem. Enquanto políticos debatem em Brasília e intelectuais discutem teorias, as igrejas evangélicas aplicaram na prática uma regra fundamental. O verdadeiro domínio começa no território e se expande a partir dele. Não é sobre discursos ou promessas, é sobre a presença física concreta. É sobre estar lá, no chão, no asfalto, no barro. Enquanto o Estado muitas vezes está ausente, a igreja se fez presente. Você pode ver isso claramente ao observar a geografia das cidades brasileiras. Em cada esquina da periferia, onde faltam serviços públicos, em cada viela que a segurança abandonou, em cada bairro esquecido pelas políticas governamentais,
você encontra uma igreja evangélica. Essa não é uma coincidência, é uma estratégia de ocupação territorial que transforma a ausência estatal em presença religiosa. E essa presença constante, física e visível, criou as bases para uma rede de influência que hoje se estende por todo o país. Nietzsche afirmava que toda vontade de poder busca presença, repetição e domínio. Uma igreja em cada rua não é obra de Deus, mas projeto de poder, é estratégia. O fiel não anda quilômetros para ir ao culto, o culto anda até ele. A presença constante cria pertencimento, o pertencimento cria obediência e a obediência gera poder duradouro. Agora vamos pensar juntos sobre uma ideia que pode mudar como você vê o mundo. O filósofo Nietzsche dizia algo incrível: a verdade não é descoberta, ela é construída. Parece complexo, mas olha só como isso aparece no Brasil atual. As igrejas evangélicas entenderam isso na prática. Eles não estão só no rádio ou na TV antiga, estão em tudo. Internet, redes sociais, YouTube. É uma presença constante, todo dia, o tempo todo, falando com milhões. Mas preste atenção, não é sobre fé, é sobre como interpretar a realidade. Eles dizem: esse é o inimigo, isso ameaça sua família, Deus quer que você pense assim. É aí que a filosofia entra. Nietzsche chamaria isso de vontade de poder, não no sentido de força bruta, mas de moldar o que as pessoas consideram verdade. É um poder silencioso. Quem controla a história que contamos, controla o que acreditamos ser real. E quando você controla isso, você governa mentes. Governa sem precisar de cargo, sem eleição. Governa porque as pessoas passam a ver o mundo pelos seus olhos. E aí fecha o ciclo. Depois que você conquistou o território e já moldou a mentalidade das pessoas, chega o passo final e mais decisivo: transformar tudo isso em lei. A bancada evangélica no Congresso não está lá só para representar os fiéis. Na verdade, ela funciona como uma máquina que pega a moral de um grupo específico e tenta transformá-la em lei para todo mundo. O que era um conjunto de valores de uma religião vira a régua que mede o comportamento de toda a sociedade. Nietzsche já falava sobre isso. Ele chamava de moral de rebanho. É quando uma visão de mundo particular se veste de universal e tenta se impor a todos. A linha entre o que é crença e o que é regra coletiva some. Pensa bem, quando dogmas religiosos viram artigos de lei, a fé deixa de ser uma escolha pessoal e vira uma obrigação, com o Estado dando força para isso. É nessa hora que o poder se completa de vez. Primeiro ocupou o território, depois conquistou a mente das pessoas e agora capturou o próprio Estado. Corpos, mente e agora estruturas de poder. A engrenagem está inteiramente montada. Você pode não ser evangélico, mas vive sob as influências por essa moral. Decisões sobre corpo, família, educação, cultura e comportamento passam pelo filtro religioso. Nietzsche diria: quando a moral se torna lei, a vida é colocada sobre vigilância. Mas o que a maioria faz? A maioria aceita, porque pensar cansa, questionar isola. É mais fácil acreditar que alguém sabe o que é certo por você. Mas isso tem um preço. Você abre a mão da própria vontade. Mas aí você me pergunta, Carlos, esse é o caminho correto? Se o poder religioso cresce onde há miséria, ele resolve o problema ou se alimenta dele? Nietzsche desconfiava de qualquer sistema que precisasse da fraqueza humana para existir. E como exemplo, eu posso te dar como aquele fiel comum que trabalha muito, ganha pouco, sofre muito, escuta que o mundo é mau, que a carne é fraca, que obedecer é virtude. Enquanto isso, os líderes acumulam influência, dinheiro e cargos políticos. A vontade de poder não está no fiel, está em quem interpreta Deus por ele. E isso nos passa um sentimento de segurança, de pertencimento, de identidade, mas também medo, culpa, submissão. Nietzsche diria que esse conforto tem um custo, a renúncia da autonomia. Mas, por outro lado, Nietzsche propõe algo radical: assumir o risco de pensar por conta própria, criar seus próprios valores, recusar verdades prontas, desconfiar de quem fala em nome do absoluto.
com o simples gesto de questionar líderes infalíveis, separar fé de poder pessoal, defender o Estado laico como espaço de liberdade, inclusive religiosa. E pessoal, eu volto a repetir, isso não é um ataque à fé, é uma crítica ao uso da fé como ferramenta de domínio, porque quando a fé manda, a liberdade obedece. Como mensagem final, Nietzsche escreveu: todo idealismo é uma forma de tirania. Quando alguém diz que fala por Deus, ele já está acima de você. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, comente, inscreva-se para ajudar o canal a continuar fazendo mais vídeos como esse. Um canal onde a filosofia é aplicada à realidade. Um abraço e até a próxima.